E aí, meus guerreiros e guerreiras, mais um podcast NR no Enem. Que alegria poder receber vocês, que alegria poder contar com a presença de vocês, mais um podcast e de uma área de conhecimento maravilhosa que é a matemática. Eu estou acompanhado aqui do professor Sérgio Farias, a lenda da matemática. Viu, professor? A lenda da matemática, a autoridade aí. Noé estava construindo a arca e aquelas medidas, aquele escova dos professor Sérgio Farias estava ali trazendo algumas orientações. É verdade ou não é, professor? É verdade, é verdade. Os alunos que dizem isso daí. Professor Ney Robson, grande guerreiro. Professor Ney Robson é desenrolado, é amigo. É isso aí. Ligou, chegou, pressão total, é assim. Vamos embora. Vamos embora. Sejam bem-vindos. É uma alegria poder contar com a presença de vocês. Obrigado. É uma alegria poder contar com a presença da nossa audiência maravilhosa, os nossos alunos, que eu chamo de os guerreiros noildianos. Não tem os espartanos, né? Aqui são os noildianos, a lenda da aprovação. Galerinha, hoje nós vamos fazer um comentário aqui do 5º simulado SAIS Enem, né? Vocês fizeram aí recentemente uma análise de como foi essa prova, né? O SAIS é um parceiro da instituição, um material das maiores instituições do Brasil, material de muita qualidade, né? Nós estamos aqui há mais de 5 anos com esse material, nosso resultado aí com muita evolução, né? Só a título de dado e informação, nosso último Enem agora, 85% de aprovação das nossas turmas do pré. Parabéns aos professores, parabéns ao Noel de Ramalho. E também vamos analisar algumas questões do nosso simuladão NR, que é um simulado elaborado pelos professores com base nos temas mais recorrentes no Enem. O Enem existe desde 98, né, em 2008 completa 10 anos. A partir de 2019, mais ou menos, o Enem tem aí uma postura de exame de seleção nas maiores universidades do Brasil. E aí essa equipe vem se especializando ano após ano. E aqui você vai ver os conteúdos mais recorrentes, as questões padrão Enem, para potencializar os seus resultados. Vamos às palavras iniciais. Professor Sérgio Farias, seja bem-vindo, se dirige aí aos seus guerreiros alunos. Olá, galera, tudo bem? Coisa boa, prazer estarmos aqui juntos e vamos trabalhar, né? Reta final, não pode perder o foco, não. Vamos trabalhar. Vamos embora. Professor Ney Robson, que alegria ter você aqui, seja bem-vindo. Suas palavras iniciais aí, meu amigo. Opa, meu amigo, agradecer primeiramente, viu, ao convite, Anderson. E, na verdade, é uma honra dividir aqui essa mesa com o grande professor Sérgio Farias. Além e aqui a gente vai aprender e vamos compartilhar o conhecimento. Show de bola. Galerinha, vamos lá. Produção, vamos aqui para a primeira prova, a prova do NR. Professor Sérgio, podemos começar com o senhor? Sim. Questão 155, questão muito pedida pelos alunos. Provinha na tela, questão 155, uma questão de leitura de gráfico. Sérgio Farias, gráfico cai muito na prova. Muito. Então, muita atenção aí. Deixa eu colocar aqui na tela. Questão 155. Isso. Prova de matemática e suas tecnologias. Professor, questão na tela. Vamos lá, produção. Pode começar, professor. Pode arrochar o nó. Bom, pessoal, vocês observem que essa questão 155 dessa prova de matemática, ela tem um fato bem interessante. E eu chamo a atenção para o cuidado que você vai ter que ter na hora de ler uma leitura de gráfico. É muito importante essa atenção na hora de ler, porque você pode perder essa questão de graça. Vamos dar uma olhada na questão? Vamos lá. A exposição a barulho excessivo, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, pode provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse 55 decibéis, unidade de intensivo do som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Veja o gráfico, preste bem atenção, galera. Bom, veja que essas informações são adicionais para chamar a sua atenção. Neste dia, durante quantas horas o ruído esteve abaixo de 55 decibéis? Olha, é uma questão muito interessante. Porque a primeira coisa que tem que o aluno começa a tentar observar é verificar qual é a região do gráfico que está abaixo de 55. Então, o cuidado todo especial é o seguinte. Observe que no eixo horizontal, que é a hora, veja que de 1 até 2 horas ele está embaixo. Então, já conto 2 horas. Muita gente vai pensar que no intervalo de 0 a 2 horas ele vai contar só 1 hora porque ele está embaixo do eixo. Não. São 2 horas. Observe que o eixo é contado em horas na horizontal e na vertical decibéis. Então vamos lá.
De 0 até 2 horas, veja que o gráfico está embaixo da linha de 55. Então já conto 2 horas aí. Onde mais acontece? De 5 a 6, mais 1 hora, 3. Depois acontece entre 9 e 11, né? Mais 2 horas, 5. Depois acontece entre 14 e 16, mais 2 horas, 7. Depois acontece entre 17 e 19, mais 2 horas, 9. Depois acontece de 22 até 24, mais 2 horas, 9, 2, 11. Muita gente vai olhar só a região que o gráfico está abaixo do eixo X e vai dizer que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões. Não é. Tem que ter cuidado. Então, o que eu chamo a atenção de vocês, que a gente sempre conversa em sala de aula, é a atenção que você vai ter na hora de você ler um gráfico. Muita atenção. Porque, na verdade, o autor colocou exatamente de propósito para ver se você está atento a observar aqui no eixo horizontal, eu tenho que contar as horas que esse gráfico está abaixo do eixo X. Então, alternativa D, 11 situações. Show de bola, gabarito, alternativa D. D. D de dado. D de decisão. Isso. Você decide estudar, decide ser aprovado. Muito bem, professor, questão boa. Muito questão boa envolvendo os decibéis aí. É importante você ler este gráfico. Uma questão aí que, se você tiver cuidado, você pode perder, mas é uma questão muito boa. E o Enem tem essa recorrência de leitura de gabaritos. Hoje a gente está fazendo um comentário da questão das provas do simulado NR elaborado pelos professores e também do 5º simulado SAIS Enem. Talvez você não seja aluno NR e vai dizer assim, aonde eu tenho acesso a essa prova? No link aí na descrição do nosso canal, aí embaixo, clica lá, baixa a prova. Por isso, nós já vamos também analisar agora uma questão do simulado SAIS Enem, é o 5º simulado SAIS Enem. Nós temos aí 6 simulados do SAIS, temos os simulados que os professores elaboram e as avaliações padrão simulado que os professores elaboram. Então, o nosso aluno faz quase 15 simulados durante o ano todo no padrão do Enem. Anderson, e aí eu quero também algumas dicas da área de linguagens. Vai dar uma olhadinha aí na playlist dos vídeos. Tem aí conteúdo de linguagens, conteúdo de redação que é da área de linguagens, conteúdo de natureza, conteúdo de matemática e conteúdo de humanas também. Todas as áreas do conhecimento. Professor Ney Robson, análise com o tema da questão 137, análise combinatória, não é isso? Isso. 137, uma questãozinha muito bonita. Os alunos aí pedindo questões de análise combinatória. Questão 137, prova na tela, produção, questão 137. Vamos analisar essa questão bonita. Bom, peraí, deixa eu abrir aqui a provinha. Segura aí, produção, segura aí. Não coloca a prova na tela. Vamos aqui para outra prova, né? 5º simulado SAIS Enem, segundo dia. Ah, agora sim, produção. Pode colocar aí a prova na tela. Questão 137, questão de análise combinatória. Professor Ney Robson, produções e eventos. Professor, questão na tela. Vamos dar uma olhadinha na prova? Isso, questão, conteúdo que é recorrente, né? Um conteúdo também que muitos alunos eles têm a dificuldade porque tem 2 conceitos envolvidos, que é o de arranjo e o de combinação, e às vezes atrapalha saber quem está se falando, se está se falando em arranjo ou se está se falando em combinação. Então, questão bastante interessante. Só que, Anderson, rapidinho, falando sobre o SAIS, antes da gente responder essa questão, bem rapidinho, o SAIS tem uma coisa fantástica que nem outro sistema tem, que foi feito o levantamento dos últimos 14 anos das questões que é mais recorrente. Perfeito. Segura aí, Ney Robson. Galera, olha a dica que o professor vai dar agora. Presta atenção nessa dica de ouro. Professor Ney Robson, na tela, raio-x do Enem. É isso, professor? O raio-x do Enem. Se fosse você, eu anotava tudo aí. Se liga aí. O único sistema que fez esse levantamento desses últimos 14 anos da prova do Enem. E assim, vou falar rapidamente, com certeza a análise combinatória está dentro desses conteúdos. O conteúdo mais cobrado, que todo mundo já sabe, que seria a parte de geometria, tanto a parte de geometria plana quanto a parte de geometria espacial, seria o primeiro tema que teve a maior recorrência, né? A maior quantidade de questões. Depois, escala, que vamos fazer daqui a pouco, uma questão. Segundo tópico. Depois, o terceiro tópico, que vem a matemática básica, que vem a parte de aritmética, que o professor Sérgio Farias também vai responder uma questão já. Então, está disponível para o aluno NR. Isso. Inclusive, está na sala do pré, lá fixado. Perfeito.
tá? Esse levantamento. Então, mais uma vez, só para frisar, o único sistema que fez esse levantamento dos últimos 14 provas, dos últimos 14 anos, as últimas 14 provas do Enem. E análise combinatória também está dentro desses sistemas mais recorrentes. Mas vamos lá, né, meu amigo Anderson? Isso é um diferencial, né? Que é os conteúdos mais abordados para que o aluno seja preparado. Questão na tela, produção, questão 137, patrimônio histórico do Japão. É isso, 137? Isso, justamente, questão 137. Antes de ler a questão, vou fazer só um comentário rapidinho, para tirar dúvida, aliás, para esclarecer a dúvida sobre análise combinatória. Gente, a gente tem um arranjo simples, onde a ordem dos elementos que estão dispostos, essa ordem desses elementos, essa ordem importa. Na combinação, por exemplo, qual é um exemplo bem simples desse arranjo que a ordem importa? A senha de desbloqueio da nossa tela do celular. Ele só desbloqueia com aquela ordem correta. O primeiro elemento tem que ser tal número, o segundo elemento tem que ser tal número, e assim sucessivamente. Então, a ordem desses números, esses 6 números, geralmente são 6 números, o bloqueio, a senha de desbloqueio, na verdade, do nosso celular, essa ordem importa. Se a gente embaralhar eles, se a gente trocar de posição, não vai desbloquear, a tela não vai desbloquear. Então, um exemplo bem simples de arranjo, onde a ordem desses elementos importa, seria essa senha que a gente tem no nosso celular. A combinação simples, essa ordem desses elementos que aparecem, essa ordem não importa. Não importa. Então, isso seria a diferença principal. Então, tendo em mente isso, a gente tem condição de responder facilmente essa questão número 137. Outra coisa, bem rapidinho sobre a prova, o SAIS Enem. Cada vez mais essa prova se aproxima, mais ainda, é mais fiel ainda da questão do Enem, da prova do Enem. Porque realmente está sendo o espelho, o que está sendo cobrado na prova do Enem está na prova do SAIS. Então vamos lá, rapidinho. A questão diz assim, 137. Patrimônio histórico do Japão, o judô é uma arte marcial que se tornou esporte olímpico em 1964. Segundo o regulamento, para um atleta chegar à faixa preta, ele deve obter 11 graduações e, após a carência mínima, realizar o exame para o primeiro grau da faixa preta, o qual tem como pré-requisitos a acumulação de 700 pontos nos últimos 2 anos antecedentes ao exame e ao registro mínimo de 4 anos no sistema ZEMPO. Gente, esse primeiro parágrafo aí foi realmente só para distrair, para perder um tempinho nesse textão, porque as informações necessárias para resolver a questão vêm aí agora, a partir do segundo parágrafo. Então vamos ter atenção aí. Diz o seguinte, um judoca que prestará o exame da faixa roxa para marrom, ou seja, vai chegar na 11ª graduação, em um clube de artes marciais deverá demonstrar, entre outros conhecimentos, 7 contragolpes e 4 técnicas de chaves, os quais são escolhidos entre, dos 7 contragolpes, vai ser escolhido entre 17 contragolpes. Ou seja, de 17, eu vou escolher 7. Perfeito. E as 10 técnicas de chave que compõem a arte marcial. Então, de 17 contragolpes, eu vou escolher 7 contragolpes. De 10 técnicas de chave, eu vou escolher 4. Então já dá para ver. Eu tenho um total de 17, escolho 7. Eu tenho um total de 10, escolho 4. Então, se eu vou estar escolhendo, e aí eu vou me envolver. Essa ordem de escolha, para mim, vai alterar? Se eu mudar a minha escolha, será que vai alterar no total, no final? Será que a primeira escolha, a segunda, tem que ser determinada nessa ordem? Não tem. Não tem. Nem da parte do contragolpe, nem a parte da técnica de chaves. Então, se a gente olhar lá nas alternativas, a gente vai ter o seguinte, da seguinte forma. Na letra A, na letra B, letra A e letra B vai ser arranjo e arranjo, multiplicando e somando, certo? Tudo bem. Na letra C, na letra D e na letra E, tudo é combinação, Então, se liga, se por acaso essa escolha dos contragolpes, se a escolha das técnicas de chave, não importa a ordem, não importa, porque se importasse seria arranjo, como não importa, seria combinação. Não importa a primeira que eu vou fazer, a primeira
contragolpe, não importa a primeira técnica de chave de pé, não importa, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, não vai importar. Então, se a gente for ver aí, eu tenho 17 que escolho 7, eu tenho 10 que vou escolher 4. Se você olhar, as opções que ficaram dessa forma, desse modo, tem a letra C e tem a letra D. E o que está mudando da C para a letra D? Uma tem uma multiplicação, a outra tem a soma. Então, eu tenho duas escolhas. Pelo princípio multiplicativo, a gente tem que multiplicar a primeira escolha com a segunda escolha e não somar. Nunca a gente vai somar, muito menos subtrair. Então, a primeira seria a combinação dessas contragolpes, que seria de 17 eu vou escolher 7. E a segunda combinação seria que eu tenho 10 técnicas e dessas 10 técnicas eu vou escolher 4. E o resultado seria justamente a multiplicação, combinação de 17 que escolhe 7 vezes combinação de 10 que escolhe 4. Considerando a ordem, aí inclusive na questão, meu amigo Anderson, Sim. tem uma palavra aí que é palavra-chave. Considerando-se que a ordem da escolha é irrelevante, Perfeito. ou seja, se a ordem não altera a minha escolha, de quantas formas diferentes esse judoca pode selecionar os golpes para demonstração? Letra C, 17 que escolhe 7, vezes 10 que escolhe 4. Perfeito. Questão top, questão que merece muita atenção. Gabarito C, não é isso? Isso, gabarito C. Gabarito C, C de compromisso, C de crescimento, C, alternativa C, questão 134, questão boa. Muito importante você estar atento a essa análise de combinatória. Isso. Palavrinha relevante aí é importante para você poder entender. Questão C, questão de matemática. Vale lembrar, equipe, que prova de matemática são 45 questões. Isso. E o Enem nos dá uma mensagem aí, né? 45 questões como uma área de conhecimento, a importância de você focar nessa área, fazer muitas questões. Então, É uma prova de resistência, na verdade. É verdade, viu? É verdade. 137, alternativa Letra C. C, show de bola. C de crescimento, show. Professor Sérgio Farias. Leitura de gráfico. Vamos seguir agora a leitura de arcos, não é isso? Isso, exatamente. Questão 156. Agora a gente volta, galerinha, para a prova do simuladão. A gente estava na prova do simulado SAIS, agora simulado NR. Questão 156. Professor Sérgio Farias, a lenda da matemática. Professor, leitura de arcos. Vamos aqui para a prova. Equipe, prova na tela, questão 156. Professor Sérgio Farias. Vamos lá, questão bonita. Arrocha nó, professor. Bom, pessoal, observem nessa questão, tem outra coisa bastante interessante aí, né? Ele mostra na tela, no gráfico, uma espécie de um relógio, né? Que você pode caminhar no sentido anti-horário, no sentido horário. Observe que as medidas foram dadas em radianos, mas eu vou falar já sobre isso. Vamos dar uma lida na questão. O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura abaixo, em que as 12 letras de A até L estão igualmente espaçadas. O ângulo central entre duas letras vizinhas é o mesmo. E a posição inicial da seta, quando o cofre se encontra fechado, é o indicado aí na horizontal, conforme você está vendo na tela. Para abrir o cofre, são necessárias 3 operações. O segredo, naturalmente. Girando o disco menor, onde a seta está gravada, de acordo com as seguintes instruções, a partir da posição inicial, indicada, melhor dizendo. Observe, primeiro você vai girar no sentido anti-horário, um ângulo de 2π/3 radianos. Ih, tem gente que odeia radiano, né? Você pode transformar para graus, tá lembrado? Perfeito. Quando você tem medida em radianos, se você quiser usar em graus, você pode. Mas só pode substituir o π por 180 se a unidade for radianos. Se não for, garoto, é 3.14 e não tem conversa, não. Beleza? Então, o cara andou no sentido anti-horário, 2π/3. Na verdade, se você quiser o graus, 2π é 360 por 3 dá 120. Se quiser. Vamos trabalhar com π para a gente se acostumar com esse negócio aí. Então, 2π/3 radiano foi no sentido anti-horário. Mas eu vou olhar o que ele fez mais novamente no anti-horário. Eu vou somar tudo no anti-horário, depois eu verifico quanto ele andou no horário e faço a diferença. Naturalmente, fica muito fácil, né? Então, ele andou 2π/3 no sentido anti-horário. Agora vai para o item 3. Veja que o autor colocou exatamente para você prestar atenção. É o que eu chamo a atenção em aula todo dia. Cara, se liga na atenção, porque é fundamental sua atenção na hora da prova. Então, eu vou somar quanto foi que eu andei no sentido anti-horário.
2/3, 2π sobre 3, somado com o item 3, que é 3π sobre 4. Se você somar, tiver um lápis e papel na mão aí, escreva aí 2π sobre 3, somado com 3π sobre 4, isso vai te dar 17π sobre 12. Achando o mínimo, jeitinho, não tem problema, você sabe fazer isso aí. Então, no sentido anti-horário, você andou 17/12 π, somando tudo no anti-horário. Agora vou para o horário, que é o item 2. No horário, no sentido horário, ele andou 3π sobre 2. Então, se ele andou 17π sobre 12 no sentido e 3π sobre 2 no outro, eu vou subtrair, né? Vou fazer 3π sobre 2 no sentido menos do outro sentido. Então, vai ficar 3π sobre 2 menos 17π sobre 12. Isso vai te dar π sobre 12. Ih, Sérgio, π sobre 12 me deixou todo enrolado. Não. Π sobre 12 é a posição final. Bom, π é 180 graus, né? Olhe bem que deu um valor positivo porque você pegou no sentido horário e subtraiu no sentido anti-horário. Se deu positivo é porque ele está no sentido horário. Sentido horário, para baixo. Muito bem, então veja só. Vamos lá, 3π sobre 2 menos 17π sobre 12. Isso vai te dar π sobre 12. E eu não sei onde é que estou, vai saber já. Π radianos, 180 por 12, 15. No sentido o quê? Horário. Ele está onde? Observe que ele dividiu todo esse sistema que eu vou chamar de relógio em 12 partes iguais. Então, se você pegar 360, dividir por 12, vai dar 30 graus. Então, cada espacinho é 30 graus. Se ele andou π sobre 12, isso aí vai ser 180 por 12, dá 15. Aonde? No sentido o quê? É o que sobrou, no sentido horário. Se ele vai sair do A e vai terminar com 15 no sentido horário, ele vai ficar entre A e L. Exatamente 15 graus. Perfeito. Você marca a letra D. Atenção, muita atenção nessas questões que manda somar para um lado ou subtrair para o outro. Faça tudo de um sentido só. Depois você faz do outro e faz a diferença. Beleza? Ok. Letra D é a nossa resposta. O detalhe aí do sentido, né, professor Sérgio? O detalhe do sentido. É. Então, questão correta, alternativa D, de determinação. Muito no ponto bem. médio entre L e A, né? Exatamente. 15 aí. 15 graus. 15 graus, show de bola. Questão D de determinação. Maravilha, simuladão NR, questão de matemática, questão 156, questão correta D. E aí, professor Ney Robson, matemática é possível aprender sim ou não? É sim. No NR fica fácil, né? No NR fica fácil. Top demais. E um diferencial nosso do pré, você que está nos acompanhando aí, um dos nossos diferenciais é o projeto NR+. O NR+, ele organiza a turma com aprofundamento e nivelamento. Então, o professor Ney aí é o gestor desse projeto. Nós pegamos aqueles alunos que estão com dificuldade e fazemos um alinhamento para que eles possam aí ter um upgrade aí no seu desempenho. É um projeto exclusivo aqui das turmas do pré, por isso que o nosso resultado tem sido, graças a Deus, o trabalho da equipe sempre de excelência. Professor Ney, vamos aí para a questão 139, geometria espacial, figuras planas, é isso mesmo? Isso é então, a parte de geometria campeã de recorrência no Enem, tá lá em primeiro lugar no raio-x do Enem, geometria, não é? E aí uma questão simples, uma questão bem simples que envolve essas figuras planas. Eu vou ler rapidinho, enquanto eu vou lendo aqui, a gente já vai observar, vamos ouvir a leitura e a gente vai observar a figura um pouco abaixo aí. Questão 139, não é isso? 139. Questão na tela, produção, let's go. Em 1966, Norman Johnson apresentou uma lista de sólidos convexos com faces regulares, ou seja, esses lados dessas faces têm o mesmo tamanho, né? São regulares. Que não eram platônicos, arquimedianos, prismas ou antiprismas. Eram os posteriormente chamados de sólidos de Johnson, os quais totalizaram 92 sólidos derivados por adição ou remoção de partes dos citados anteriormente. A figura apresentada a seguir é um sólido de Johnson, chamado de J5, e representa uma cúpula pentagonal alongada. E aí, se você pode olhar nessa imagem aí, que esse objeto aí, ele é formado por várias faces de várias figuras planas. Perfeito. A pergunta é, o comando seria: as figuras planas necessárias para formar esses sólidos são... Ora, gente, ó, bem simples. Se você olhar para essa figura, a primeira figura e mais simples de você observar é essa que está no topo, essa de cima.
Se você olhar essa mais escura que está no topo dessa imagem aí, a gente vai ver que tem um pentágono. Se você contar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que nas minhas alternativas tem que ter um pentágono, meu amigo Anderson. Tem que Perfeito. ter. Então, partindo disso, a gente já elimina a letra A e a letra C das alternativas. Ney, olha que top. Volta pra gente aqui na tela. Olha que top aí. Eu nunca ouvi falar em Norma Johnson e nem preciso ouvir falar. Nem precisa. E nem o que é J5. Mas olha que dica top aí. Se a contagem seria manual mesmo aqui, né? Isso. Ele percebeu um pentágono em cima. Então, por eliminação, Já vamos eliminar resolvi aí já duas alternativas. Duas. Volta na tela aí, por favor. Vamos voltar. Vai lá, professor. Letra A e letra C, meu amigo Anderson, já estava descartado, Perfeito. porque nenhuma, nem na A nem na C, tem um pentágono. Perfeito. Então não, já dava para descartar. Ficamos com 3. Nessas 3, se você prestar atenção, na letra B, na letra D e na letra E, tem sim, tem um pentágono cada um. E agora, meus amigos, é contagem com atenção. Perfeito. Contagem com atenção. Contagem com atenção, perfeito. Se você olhar o polígono, que é a base, que é essa parte de baixo, meu amigo Anderson, a gente vai contar apenas os lados que tem esse polígono lá embaixo, a Show. base dele. Show. Se a gente for contar com atenção, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. 10 lados regulares, cada lado com a mesma medida. Então, o que a gente tem na base, meu amigo Anderson, seria um decágono, ou seja, um polígono com 10 lados. Perfeito. Então, se você olhar na letra B, na letra D e na letra E, todos têm um decágono e todos têm um pentágono. E agora, para finalizar, temos mais duas figuras. Se temos mais duas figuras planas, automaticamente a B, meu amigo Anderson, já estava descartado. Fora. Perfeito. Então, ficou entre a letra D e a letra E. Então, com atenção, vamos contar quantas figuras planas a gente tem ao redor agora desse objeto. Se a gente for contar com atenção, a gente vai ter o mesmo número da base, meu amigo Anderson. Perfeito. Já vamos ter 10. Aliás, desculpa. Temos um decágono, que é a base, com 10. Certo. Temos agora, vamos contar aqui essas figuras planas que está fazendo a volta no nosso objeto. Certo. Vamos começar por essa que está logo na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objetos. Então a gente teria aqui 10 dando a volta, porém, meus amigos Anderson, ainda tem em cima que é a mesma figura plana. Perfeito. Temos 10 dando a volta. E agora vamos contar quantas figuras planas que são quadrados que está em cima. Temos 3 logo à vista, bem fácil. Perfeito. Temos 13. E temos 2, meu amigo Anderson, seguindo o mesmo padrão entre quadrado e triângulos. Temos 2 mais atrás. Perfeito. 3 na Fechamos frente com 2 seriam 5 Cinco. com 10, 15. 15 no Fechou. total. Fechou. Então a gente já tem aí 15 quadriláteros que a gente nem precisava olhar mais para a letra D, meu amigo. Ficava apenas a Perfeito. letra E, porque a gente na letra D teria 5 quadriláteros e não são 15. Então a base, um decágono com 10, um pentágono que é o topo, 15 quadriláteros que tem 10 ao redor com mais 5 no topo ali também, intercalando com triângulos. E se a gente for contar os triângulos, meu amigo Anderson, tem 1, 2 à vista, tem um pedacinho ali de outro do lado direito. Perfeito. E tem mais 2 intercalando com o quadrado lá atrás. Por eliminação aí, sem os triângulos já tinha... Geometria plana, o assunto mais cobrado na prova do Perfeito, Enem, apenas perfeito. por contagem simples e prestar atenção com muita calma na hora de contar esses A objetos. alternativa correta é a E de Letra expert. Expert. Muito bem. Nas Show de figuras bola. planas. Questão 139. Professores de matemática aqui marcando presença no nosso podcast NR no Enem, professor Sérgio Farias, professor Ney Robson, Produções e Eventos. Isso aí. E nós estamos aqui finalizando este momento, né? Vamos prosseguir firme e forte para você continuar acompanhando. Tem mais conteúdo aqui, é só o início, tem muita coisa pra gente. Fica acompanhando as redes sociais, nos acompanha aqui no canal do YouTube, no Conexão NR. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aí, para que todas as notificações de conteúdo novo cheguem para você primeiro, para você fazer as questões e acompanhar. O PDF está disponível aí no link na descrição. E vamos para as palavras finais. Professor Sérgio, gratidão pela sua presença. Suas considerações finais aí desse encontro tão especial, firme e forte. Bom, Hans, eu que agradeço a oportunidade de estar com você e com o professor e com a meninada aí que estamos só aguardando. Olha, esse final de ano tem que ser para quebrar, hein, gente? Não podemos deixar soltar a bola, não. Essa peteca é nossa.
Eu sempre digo antes que eu não entro em jogo para perder. Perfeito. Eu posso até perder, mas entro para ganhar. Como eu estou jogando com vocês, nós vamos ganhar essa. Obrigado, com gente. certeza. Valeu, Abraço. Guerreiro. Professor Ney, E- se dirige aí aos seus alunos, É. aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, aí suas palavras Anderson, finais. mais uma vez agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade, dizer que estamos multiplicando aqui, vamos juntar, vamos compartilhar, vamos somar com o que a gente está fazendo lá no nosso NR+, Perfeito. com as duas turmas, tanto de aprofundamento quanto de nivelamento. Temos aqui outra oportunidade de também estar compartilhando mais ainda o conhecimento com vocês e conto com a gente, conto com a equipe e mais uma vez, meu amigo Anderson, parabéns pela proposta, parabéns pelo incentivo e tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Nossa gratidão à nossa diretora, professora Lucila Ramalho, a toda a equipe pedagógica e gestão da instituição. Complexo de Ensino Noildo Ramalho EDHC, conectando você à sua aprovação. Vamos embora, professor Brick, obrigado. Valeu. Grande abraço. Let's go, meus guerreiros. Até a Vamos lá. próxima.